Eu convido você a ficar em pé. Nós vamos cantar com grande alegria que Deus é o nosso castelo forte, é o nosso seguro bem presente na angústia. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu. Homens, se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Todos, sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Ainda de pé, vamos fazer a leitura bíblica que está no nosso boletim. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Agora você pode cumprimentar seu irmão, dê as bem-vindas aos nossos visitantes, que é o nosso momento de cânticos de louvor.
és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Irmãos, a próxima música que a gente vai cantar, ela é um desafio para todos os cristãos. Todos nós, quando recebemos a oportunidade de fazer alguma coisa na igreja, recebemos algum dom, recebemos algo da parte de Deus, pela nossa natureza pecaminosa e egoísta, nós temos sim a tendência de manter o coração orgulhoso e arrogante por causa disso. Só que o que a gente precisa constantemente se lembrar é que quando as pessoas olharem para nós e para aquilo que nós estamos fazendo, tanto na casa de Deus quanto fora dela, elas não devem ver que nós estamos sendo usados por Deus, mas que Deus está nos usando. O nosso pedido constante para Deus deve ser de que Ele cresça dentro de nós. Isso é o ser cristão. É as pessoas olharem para você e não enxergarem você, enxergarem Cristo em você. Então que Ele cresça e nós possamos diminuir. Deixe
de mim. O seu amor é como um furacão, e eu irrento ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos Já tive com oportunidade de compartilhar num acampamento de jovens sobre essa música. Ela parece uma música assim romântica, parece uma maneira diferente, bem jovem de dizer, de expressar. Mas foram alguns jovens, e você vai encontrar esse vídeo na internet explicando como foi que eles fizeram essa música. Alguns jovens perceberam que eles não tinham um grupo forte de jovens, que os jovens estavam se perdendo nos seus pecados, no mundo, na vida. Eles estavam cheios de compromissos, de obrigações, e poucos jovens estavam realmente comprometidos em amar a Deus e buscar uma vida coerente com o Evangelho de Cristo. Eles estavam longe de Deus. E eles começaram a orar, 3 jovens começaram a orar, pediram para Deus que usasse a vida deles, que eles fossem proclamadores do Evangelho. Eles entenderam que eles tinham uma missão, como nós todos temos, mas eles entenderam. Eles começaram a orar, e nada estava acontecendo, e eles não estavam entendendo muito bem o que era isso.
Mas ele fala que um dia eles começaram a buscar a Deus de uma maneira um pouco mais intensa, um pouco mais honesta, entendendo que se eles queriam encontrar Deus e se tornarem importantes, famosos, conhecidos, por aquele movimento de que alcançasse os jovens, de que eles não conseguiriam. Então eles começaram a orar assim: Deus, eu estou disposto a entregar a minha vida para isso. Estou disposto a me oferecer para que eu torne o nome de Jesus conhecido. E depois que eles oraram assim, um deles se acidentou e a vida dele foi ceifada. E aquilo, obviamente, mexeu muito com os outros dois. Choraram muito, questionaram ao Senhor por isso. Mas eles lembraram da oração que eles tinham feito. Então eles falaram: então nós precisamos continuar aquilo que a gente se propôs. Foi assim que Deus quis. Custou muito caro, mas para Deus custou mais caro, porque eu fui filho de Deus. Então eles lembraram que apesar da dor, do sofrimento, da tristeza, da falta, esse Deus continuava amando. E eles então compuseram essa música. E apesar de em português ter colocado de uma maneira muito individual, Ele me ama e cada um por si, Deus é Deus para todos, a música originalmente foi colocada assim no plural: Ele nos ama, porque Ele ama esse conjunto de vidas que formaram uma só igreja. Esse conjunto de vidas cheias de problemas, de dificuldades, de situações, cada um com o seu contexto, cada um com o seu problema, mas Ele nos ama. E eles começaram a cantar essa música e a testemunhar o que Deus tinha feito. E quando você vê o vídeo na internet, eles estão numa rua, num palco assim bem simples, e eles têm lá um baixo, uma guitarra e uma bateria, e eles estão cantando. Enquanto cantam, eles estão muito emocionados, e ele conta chorando tudo aquilo que Deus fez. Mas o vídeo mostra um montão de jovens na frente deles, ouvindo esse testemunho e cantando junto com eles essa música que marcou a vida deles. Então essa música, quando a gente canta Ele nos ama, tem esse significado tão forte do amor de Deus e da unidade que Ele propôs. Então quero propor para a gente orar assim: que Deus nos ama. Então vamos nos juntar. Talvez você possa abençoar a vida de alguém, talvez você possa hoje reconciliar-se com alguém, talvez você possa tratar alguma coisa lá no seu coração. Então quero pedir que os membros da Igreja Batista Ebenezer vejam aí os nossos visitantes, pessoas tão boas que Deus mandou para estar conosco hoje. Vou pedir que alguém de Ebenezer fique ao lado dos nossos visitantes, para orarmos juntos nessa hora, para dizer que Deus nos ama. Vou pedir que você também fique do lado de alguém, não deixe ninguém sozinho. Talvez você queira ficar com o seu familiar agora, talvez com algum irmão, mas essa é a oportunidade de orarmos com verdade, sinceridade e profundidade. Ele nos ama como igreja, como família, como essa unidade que Ele está propondo. Então não estamos sozinhos, Deus não nos abandonou, e Deus não trata conosco como indivíduos apenas, mas Ele trata nós como essa unidade, e Ele quer que nós façamos parte disso. Nós vamos orar, e há muitos nomes. O nome que eu recebi ainda hoje para orarmos é pela Josiane, do Antônio Carlos, que alguns irmãos conhecem bem. A gente já tem orado muitas vezes, e ela tem alguns problemas de saúde, às vezes aquilo piora um pouquinho. Então vou pedir que você continue orando por ela. Ela foi para o hospital, está internada no hospital. Sua saúde não está boa, ela tem bastante dificuldades de saúde, muitos probleminhas de saúde. Vamos apresentar a vida da Josiane, junto com todos os outros irmãos que estão na nossa lista. Mas enquanto eu orar aqui da frente, você ora aí pelo seu irmão que está do seu lado, apresente a sua vida, apresente ao Senhor. Talvez você conheça muito bem a pessoa que está aí, talvez você não conheça, mas ore, abençoe a vida, coloque diante do Senhor. Diga para essa pessoa o quanto é importante estarmos juntos, o quanto Deus nos ama, o quanto vale a pena buscar ao Senhor juntos. Oremos. Senhor nosso Deus, há 500 anos atrás, o Senhor retomou trabalhos importantes através de vidas
de pessoas simples, pessoas exatamente como nós, diferente da tua grande manifestação em Cristo Jesus. Em 1500 o Senhor usou vidas como nós, algumas pessoas um pouco mais conhecidas, outras menos, algumas pessoas mais influentes, outras menos, mas lá o Senhor mostrou até hoje, e isso ficou marcado, de que o Senhor nos amava, de que o Senhor amava a sua igreja, de que a igreja do Senhor não era uma instituição, não era um nome, não era ninguém menos do que aqueles que estavam ligados a Cristo Jesus. Então, Senhor Deus, por causa de muitas vezes que o Senhor manifestou o teu amor, inclusive nessa época, há 500 anos atrás, que celebramos hoje, nós te agradecemos e te rendemos graças. Nós te louvamos de todo o nosso coração, porque o Senhor tem nos amado e o Senhor tem se importado com vidas. E aqueles jovens, ó Deus, que compuseram essa música, eles amaram ao Senhor, entenderam, ó Deus, o que significava entregar-se por alguém. E ainda que eles não fizeram o mesmo que Cristo fez, eles entenderam que o teu amor é muito grande. E eles não queriam apenas que uma música fosse cantada, mas eles queriam que o amor do Senhor chegasse profundamente aos corações. Obrigado pelos nossos adolescentes aqui dirigindo culto, dirigindo louvor. Talvez eles não compreendam ainda todas as coisas, mas eles estão aqui, eles estão se esmerando, ganhando experiência, aprendendo. E ó Deus, nós queremos olhar para eles e lembrar que nós não sabemos todas as coisas, e junto com eles nós queremos aprender também. Aprender sobre o teu amor, sobre a tua graça, aprender sobre esse Deus misericordioso, sobre essa unidade que devemos ter. Ajuda-nos, ó Deus, a nos parecer com o nosso Salvador Cristo Jesus. Ajuda-nos a olhar esta obra do Senhor em santidade, em amor que veio até nós, para lembrarmos que não somos melhores que os nossos irmãos, mas que precisamos tê-los ao nosso lado. Obrigado, Deus, por essa manifestação tão boa de família, de fraternidade, de igreja. Ó Deus, cuida do nosso irmão que está do nosso lado. Cuida, ó Deus, das famílias. Cuida das necessidades. Derrama as tuas provisões, Senhor. Nós confiamos em Ti. Temos necessidades muito grandes. Algumas, ó Deus, que não são resolvidas nem pelos recursos financeiros, como essa situação da Josiane, ó Deus, que vai além, às vezes, do entendimento da medicina, dos recursos tecnológicos. Ó Senhor Deus, apresentamos a vida da Josiane, apresentamos a vida do seu marido, Antônio Carlos. Pedimos que as tuas bênçãos estejam com eles nesse tempo difícil, lá no hospital, mas que vejam a mão desse Deus que ama sobre eles, trazendo a tua graça, as consolações do Espírito do Senhor, trazendo, ó Deus, essa provisão de saúde, de restauração que só o Senhor pode fazer, como Cristo fez para muitas vidas. Senhor Deus, e essa mesma restauração que aconteça na vida desses irmãos que pedem ao Senhor neste momento, que o Senhor conhece cada coração, olha para essas vidas, os alcança, Senhor, abençoa, ouve, ó Deus, o que eles falam lá do seu coração e apresentam ao Senhor nesta hora. Quantas vidas nós temos orado, intercedido, pedido, e o Senhor tem cuidado, o Senhor tem respondido, e nós queremos confiar no Senhor, como Deus que pode todas as coisas, que conhece todas as coisas, mas que nos ama, que o Senhor tem um propósito grande e maravilhoso, e que o teu propósito é bom, e nós queremos confiar no Senhor. Recebe a nossa oração, a nossa súplica, a nossa intercessão. Recebe, ó Deus, a apresentação que fazemos do nosso irmão, a apresentação que fazemos da nossa família diante do Senhor, dos nossos queridos, desses irmãos, ó Deus, alguns que estão longe, alguns que já não compartilham mais conosco nem da fé. Ó Deus, tem misericórdia, porque todos nós somos carentes do Senhor. Então alcança as nossas vidas, continua derramando do teu amor e da tua graça, continua, Deus, reformando a tua igreja a partir de cada um dos nossos corações. A partir de nós, ajuda-nos a amar a tua palavra, a olharmos para ela com dedicação, com devoção, como essa luz que chegou para nós, como essa indicação do Cristo, o Messias. Ajuda-nos, ó Deus,
a olharmos para o Teu grande amor revelado em Cristo Jesus, essa graça maravilhosa, que não custou nada para nós, mas custou a vida do Teu Filho. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, porque às vezes temos andado contra o Senhor e contra o Teu amor. Ainda que conheçamos, ainda que vivemos, que experimentamos o Teu amor, às vezes estamos contra o Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso arrependimento. Recebe, ó Deus, o nosso coração contrito e o nosso pedido que o Senhor nos perdoe. Mas nós queremos fortalecer a nossa fé no Deus que pode todas as coisas, no Deus grande e santo, no Jesus Salvador, no Jesus que tem poder sobre todas as coisas, naquele nosso Salvador que perdoou pecados, que venceu a cruz, que ressuscitou dos mortos. É nesse Salvador que confiamos, que tem debaixo dos seus pés a autoridade, e que o nome de Jesus está sobre todo nome, no passado, no presente e no futuro, que julgará as nações, que julgará as pessoas, mas que receberá aqueles que creram à sua direita. Ó Deus, confiamos no Senhor e apresentamos as nossas vidas diante de Ti nesta oração. Fazemos juntos nessa intercessão que apresentamos as vidas, nesta fé no mesmo Salvador, em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. Agora vamos ter um momento de dedicação de vidas, dízimos e ofertas. Eu quero dizer aos visitantes que esse é um momento nosso da igreja. Não se sinta obrigado a fazer a sua oferta, é um momento da igreja. Vamos cantar o hino HCC 538, Fala e Não Te Cales. Retificando, o hino é de número 502. Temos por lutas passado. Mais um hino que nós escolhemos nessa noite, que está envolvido aí com os 500 anos da Reforma. Muitas lutas temos passado, assim como aquelas pessoas passaram, mas Deus também é por nós, ainda hoje. Passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder tem nos dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Deus tem protegido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos vida eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor em seu nome honrar.
Oremos. Senhor Deus, abençoa essas ofertas, Senhor, que elas sejam usadas para a honra e glória do Teu nome. Abençoa os missionários que vão receber esse investimento, Senhor. Abençoa a Tua igreja, que ele seja administrado para o Teu bem, Senhor. Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Agora, lendo nos boletins, temos os 5 solas da Reforma Protestante. São os 5 pilares, os 5 bases. Vamos ler os 5 solas todos juntos e depois ler o versículo que segue. Lê em português, em latim, depois em português, na ordem que está aí. Sola fide, somente a fé. Sola Escritura, somente as Escrituras. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo glória, somente a Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Agora vamos ter a inspiração musical pelo grupo Livre Louvor. Antes, vamos chamar as crianças para orar com elas, para irmos para o cultinho. Crianças? Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela vida das suas crianças, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de ensinar elas a tua palavra. Eu agradeço por todas aquelas que estão aqui nessa noite e peço que o Senhor guarde, Senhor, e ensine nos seus caminhos de alguma forma aquelas que não puderam estar aqui. Eu te peço que o Senhor use a vida de nós, os professores, para podermos falar da melhor maneira e que tudo aquilo que nós pudermos ensinar fique guardado no coração delas e frutifique no futuro, para que elas possam viver sempre nos seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, inspiração musical com o grupo Livre Louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu gostaria de pedir que os irmãos meditassem na letra dessa música, porque é o que a gente está vivendo hoje em dia. As pessoas não têm mais amor, as pessoas estão tirando vida, estão maltratando umas às outras e não estão... na verdade, elas não estão ligando mais uma com as outras, né? Elas não acham que a vida de cada pessoa não tem mais sentido. Então, hoje em dia, a gente tem que orar por essas pessoas e que nós possamos fazer alguma coisa, mostrar realmente o amor do Senhor para essas pessoas. Então, essa música fala, realmente, as pessoas hoje não têm mais amor. Então, que a gente possa levar esse amor de Deus a essas pessoas, que elas possam conhecer esse amor através de cada um de nós. Amém? Penso nessa vida, fico imaginando
imaginando como ela ficará. Pessoas se machucam, se ferem, se destroem. Não há mais amor, não há mais paz. Então eu penso que tenho que estar preparado. Devo cultivar o amor e a comunhão com Deus. Só Ele me dará a luz que preciso pra brilhar. Toma meu ser, Senhor Jesus. Toma minha vida em tuas mãos. Vem me guiar, me conduzir em teus caminhos seguros. Então eu penso que tenho que estar preparado. Devo cultivar amor e a comunhão com Deus. Só Ele me dará a luz que preciso pra brilhar. Toma o meu ser, Senhor Jesus. Toma minha vida em tuas mãos. Vem me guiar, conduzir em teus caminhos seguros. Quero ouvir a tua voz falando a mim. Quero ouvir a tua voz falando a mim. Eu quero ouvir. Quero ouvir a tua voz Falando a mim. Quero ouvir a tua Eu vou te buscar e vou te levar lá que preparei. Pra sempre viverá eternal que eu prometi. Vem junto a mim. Vem junto a mim. Eu vou te buscar e vou te levar lá que preparei. Pra sempre viverá vida eternal que eu prometi. Vem junto a Cada dia que eu paro e penso nessa vida, fico ansioso à espera desse dia. Agora eu vou passar a palavra para o pastor Wagner Keller, que vai nos trazer a mensagem.
Nós vamos estudar a palavra do Senhor, mas como você viu o slide que estava aí, eu quero chamar antes a Meire para falar um pouquinho sobre esse treinamento e a importância que ele tem para a nossa igreja e para inclusive outras igrejas que vão participar conosco, e do resultado que esperamos inclusive para o ID do ano que vem ainda. Então eu vou pedir que a Rose explique um pouquinho para a gente. A Meire, desculpa. Tudo igual. Boa noite, irmãos. Dentro do nosso boletim, no Ministério de Evangelismo, tem ali já algumas informações que são essas informações também. Então, o nosso intuito é poder divulgar de uma forma melhor, e nada melhor do que termos aí em nossas mãos também essas informações. Então, esse é um treinamento para evangelização que o Ministério de Evangelismo está promovendo. Estarão conosco no dia 18 de novembro, né? É um treinamento, é um curso de dia inteiro. Então, ele começa às 9h30. Nós temos uma parte, toda uma parte de um treinamento. Em seguida, nós almoçamos. Depois retornamos para o treinamento, tudo obviamente bem separado, né, para que possamos ter todos os momentos. Depois temos o café e encerramos aproximadamente por volta de 20h, 20h30 no máximo. Então estarão conosco missionário César Marson. Ele já esteve conosco. Ele é um missionário da Junta de Missões Estaduais que treinam outros missionários com evangelismo criativo. Então ele virá justamente nos preparar para usarmos nossa criatividade, né, no reino de Deus. Teremos o missionário Egnomar, algumas das pessoas aqui já conhecem. Ele é implantador de igrejas, junto com a irmã Zumira, que é a esposa dele, né? Eles têm esse trabalho, e ele virá falar conosco sobre a preparação espiritual do evangelista. E tem alguns pontos também que ele vai ressaltar, referente a como nós auxiliarmos a pessoa nova convertida, ou que já se converteu e não tem muito o caminho cristão, né? Para que nós possamos ter essa preparação, para que possamos auxiliar quando encontramos essas pessoas no caminho, principalmente no ID, que acontece bastante. O Dr. Moisés também já é bastante conhecido. Dr. Moisés também é conhecido como Dr. Morte. Inclusive ele solicitou, né, para a gente a possibilidade de vir alguns alunos dele da faculdade Unicapital, provavelmente estarão conosco, né? E ele vai falar sobre como falar de Jesus, como evangelizar os enfermos e os familiares, que também é um cenário que nós encontramos bastante no ID, né? Como nós vamos falar de Jesus se nós não conseguimos entender às vezes a dor que o outro está vivendo. Então ele vai nos preparar nessa área. E no finalzinho do nosso curso nós teremos o missionário Diego. Ele também é missionário da Junta de Missões Estaduais, é um implantador de igreja. O missionário Diego, ele também é pastor, e ele cuida de uma área muito específica, que é para falar de Jesus para ateus, muçulmanos e rastafares, né? Uma das igrejas que ele está implantando é Ras Shalom. Já tivemos algumas divulgações dele, inclusive lá no mural, na parte de evangelização, evangelização estadual. Então, são pessoas bastante especialistas naquilo que elas se propuseram a fazer. Tem muito a acrescentar na nossa vida cristã, tem muito a acrescentar na nossa preparação para o ID diário e para o nosso ID que chega daqui a pouquinho, em 2018. Então, nós estamos preparando com muito carinho. É importante que o irmão faça a inscrição para que tenha todo o material adequado, alimentação suficiente, para que possamos passar um tempo bom aqui juntos. O irmão está liberado para chamar os seus amigos que queiram fazer parte disso. Nós temos amigos em outras igrejas, algumas pessoas já vieram nos procurar. Então nós temos igrejas aqui próximas, inclusive de outras denominações, que estão nos pedindo também para fazer parte desse curso, e que com certeza vai ser muito importante para a gente. Então, no final do culto eu estarei lá fora no hall fazendo algumas inscrições. Lá também tem o meu telefone, o telefone do irmão Renato. Podem fazer também por telefone essas inscrições, para que possamos deixar aí esse ambiente totalmente preparado, para que possamos fazer um ótimo curso. Muito obrigada. Irmãos, nossa equipe é humilde de chamar isso de treinamento apenas, que é um treinamento, mas é um verdadeiro congresso, uma coisa muito importante, um evento grande, com pessoas preparadas e que vão trabalhar nas nossas vidas para aquilo que a gente precisa fazer. Então quero convidar todos vocês e quero que vocês me ajudem a divulgar isso. A gente vai passar pelas redes sociais
esse slide que estava sendo apresentado aqui, para que os irmãos divulguem para outras pessoas, para outras igrejas, porque o que a gente vai viver aqui são coisas muito grandes e importantes. Então conto com a sua inscrição. Tem um valor pequeno por causa das refeições que nós vamos servir, apenas por isso. Mas é um valor muito irrisório para a sua participação. Eu vou pedir que você marque, que você agende para não esquecer, que você esteja presente e chame muitas outras pessoas para estarem conosco. Vamos estudar a palavra de Deus? Estamos celebrando no Brasil e no mundo os 500 anos da Reforma. Assim, há muitos textos que nós poderíamos utilizar para estudar a palavra de Deus, lembrar da Reforma. Eu poderia falar aqui de diversos reformadores da história, mas fizemos isso hoje de manhã. Foi muito bom, foi uma aula de EBD que tivemos aqui com vários irmãos. Eles nos abençoaram, trazendo a parte da história, falando sobre os reformadores, sobre alguns lugares, como lá na Alemanha, como foi, como aqui no Brasil, na América Latina. Então aprendemos bastante, tem muita informação e você pode assistir o vídeo na internet para relembrar. Mas agora de noite, eu quero ser um pouco mais simples e ao mesmo tempo aproveitar o que a gente diria como espírito da reforma, que seria a intenção, ainda que ela na época não fosse assim exatamente tão objetiva e tão estabelecida nessa objetividade, e que fosse mais algo que foi surgindo dentro do coração e que aquilo as pessoas foram se somando. Mas eu queria que você lesse comigo. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 5 e que você entendesse comigo algumas coisas que estão acontecendo. A Bíblia, ou as Escrituras Sagradas, poderíamos chamar assim, com algum respeito maior, ainda que respeitemos também a Bíblia e seja ela a parte tão importante do nosso respeito, da nossa devoção ao Senhor, mas ela chegou para nós na contemporaneidade aqui de uma forma muito fácil. Ela está nos nossos celulares, está na internet, está em papel para você comprar em vários lugares. Você pode comprar pela internet, você pode ir em várias lojas, muitas versões. Ela está bem disponível, mas naquela época ela não estava disponível, era bem difícil você conseguir. Na época de Jesus, que eles liam o Antigo Testamento, o que eles chamavam de Tanakh ou Tanash, né? O Tanakh, que é o Antigo Testamento, você conseguia ler passagens nas sinagogas, porque haviam algumas cópias em rolos. Então lá tinha um lugar onde eles guardavam aqueles rolos, e quando iam ler, então a pessoa certa pegava aqueles rolos, abria e lia. E você lembra daquela passagem que Jesus está na sinagoga e deram para ele fazer a leitura, você lembra disso? Deram para Jesus o rolo aberto, já está aqui, e ele lê a passagem que falava dele. É uma provisão de Deus, certinho, e a mensagem que ele entrega ali naquele dia. E era assim que eles faziam, eles memorizavam o que era lido. Por isso tão importante no culto a leitura da palavra de Deus. Por isso, ainda que trechos pequenos, a gente sempre tem alguma leitura para fazer, porque de todas as formas aquilo vai ficando no nosso coração e a mensagem vai ficando. Talvez se eu contar, como pastor, contar com a sua leitura bíblica, talvez você deixe a desejar. Então, nós preparamos aqui para ajudar um pouquinho, né? Mas você tem a sua responsabilidade. Bom, eu ouvi um vídeo, assisti e ouvi um padre falando que os evangélicos, quando andam nas ruas com a sua Bíblia debaixo do braço, precisam agradecer à Igreja Católica, porque é ela que preservou as Escrituras para serem impressas e finalmente chegarem então para nós como chegou. Eu, na verdade, acho que nós não devemos agradecer à Igreja Católica e nem à Igreja Evangélica, mas somente a Deus, porque foi Ele quem preservou, porque as Escrituras estavam escondidas, elas estavam guardadas e as pessoas não tinham acesso. Isso para mim não tem nenhum objetivo a não ser realmente tirar do coração das pessoas a palavra de Deus e colocar uma outra palavra. Então a palavra de Deus estava lá, ela lida em latim. E quantas pessoas vinham aos encontros regulares, às missas, para entender a palavra de Deus em latim? Se eu lesse em latim hoje, quantas pessoas entenderiam? Alguma? Ninguém?
Talvez, olha lá, algumas pessoas um pouquinho, né? Olha, temos pessoas bem cultas aqui, irmãos, que bênção, né? Um pouquinho. Mas é exatamente isso que acontecia na mesma época. Ninguém entendia. Qual o objetivo de eu ler uma coisa que ninguém vai entender, irmãos? Qual o objetivo de eu tentar explicar? E aí fica mais fácil do que hoje ainda, de eu deturpar. E o que foi feito foi isso, uma substituição da palavra de Deus por ensinamentos de uma instituição, então. E os ensinamentos da instituição tomaram o lugar da palavra de Deus. E você pode ver em muitos lugares que isso continua acontecendo. E a doutrina da Igreja Católica, e isso eu não estou dizendo para deturpar os católicos, nem nada disso, mas apenas um fato que eu quero esclarecer, que eles mesmos professam isso publicamente. Então, não é uma denúncia que eu estou fazendo aqui, mas apenas para que haja um entendimento. Eles mesmos professam que a doutrina deles é baseada no que a igreja tem, no que a igreja promove, no que a igreja divulga, no que a igreja estabelece como princípio de fé, e também as Escrituras. O que nós vimos na Reforma foi uma divulgação da Escritura Sagrada como única fonte de fé. O que acontece com a Igreja Católica é que, como eles apresentaram uma outra fonte de fé, as pessoas gostaram disso. E hoje nós temos então milhares e dezenas de milhares de fontes de fé, e cada um acredita no que quiser. E aí ficou uma bagunça muito grande. O exemplo da Reforma é de voltar às Escrituras e de encontrar nelas alguém. Esse é o ponto principal. João 5, 39 e 40. Vou pedir que você leia aí na sua versão. Diz assim a palavra de Deus: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Algumas versões um pouquinho diferentes, tá? Examinais as Escrituras. E talvez isso tenha sido usado muitas vezes como um imperativo, examinais. Mas o imperativo correto seria examinai. Examinai vós as Escrituras. Mas esse S faz toda a diferença, eu já tive a oportunidade de explicar. Mas esse S, examinais, significa que o verbo está sendo conjugado no presente do indicativo. Ele apenas indica: vocês têm examinado criteriosamente as Escrituras, pensando que porque vocês examinam, vocês têm a vida eterna. Mas são elas mesmas que falam de mim, disse Jesus, e vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. As Escrituras, ainda que apresentadas e trazidas pela Reforma, e isso trouxe uma vida à igreja, isso trouxe um novo sentido para a igreja, que se chamou a Igreja Cristã, e que lembrou que Cristo pregou e anunciou o Evangelho, as boas novas de uma nova aliança. Em função dessa pregação de Jesus e desse novo Evangelho, dessa nova aliança que Jesus apresentou então, é que as pessoas entenderam que olhar para as Escrituras era encontrar aquilo que estava lá no Antigo Testamento sendo realizado. E aí poucas pessoas conseguiram ver o Cristo que era apresentado. A Reforma trouxe novamente a ideia de que precisamos olhar para as Escrituras, precisamos achar nas Escrituras a graça de Deus, e precisamos achar a graça de Deus através de quem? De quem, irmãos? De Jesus Cristo, não há outro. Não há uma instituição, não há uma pessoa, não há outro, é apenas Cristo Jesus. Essa é a ideia da Reforma, de que nós olhemos para as Escrituras e encontremos Cristo. Hoje, graças a Deus, a Escritura está sendo difundida, divulgada, mas temos as Escrituras para todos os ouvidos. Como diz lá em Timóteo, que as pessoas vão procurar mestres para si, tendo coceira nos seus ouvidos, vão procurar mestres para si. Então as Escrituras, elas perderam o valor que elas têm, porque as pessoas deixaram de procurar nelas Jesus. Passaram a procurar nas Escrituras o mesmo que os judeus estavam fazendo na época de Cristo: uma legalidade para a sua vida e até mesmo para os seus pecados, para as suas intenções de vida, para a sua fé, mesmo que contrária às Escrituras. E eu queria ter trazido aqui, e acabou não dando certo,
Mas eu poderia trazer para você aqui o livro dos Mormons, por exemplo, que tem uma base nas Escrituras e tem partes das Escrituras, ou tem a fé baseada no Evangelho de Cristo, mas é um outro Evangelho. Poderia trazer para você aqui, por exemplo, as Escrituras, segundo a tradução dos Testemunhos de Jeová, que tem a base nas Escrituras, que usa bastante das Escrituras, mas que tem uma tradução tendenciosa e que não é aceita pelos críticos, ainda que eles também não sejam evangélicos. Apenas eles conhecem os escritos grego e hebraico e eles olham e conferem a tradução e dizem: isso não está certo, isso está errado. Eu poderia trazer para você aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem ali embaixo, que usa o Evangelho de Cristo, as palavras de Jesus, para ensinar um outro Evangelho, que é o Evangelho segundo Allan Kardec. E assim, irmãos, eu tenho vários, e nós vamos encontrar várias leituras. Nós vamos encontrar várias maneiras de olhar para as Escrituras e não encontrar o Cristo. Os judeus tinham o Antigo Testamento e todas as profecias sobre o Cristo. E quando Jesus apareceu, eles encontraram o Messias? Não, eles o rejeitaram. Mas eu acho interessante um texto que está em João também, no capítulo 1. Eu vou pedir que você abra aí, volte algumas páginas. João capítulo 1, versículo 45. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Olha, Moisés escreveu na lei. E Felipe fala: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram outros profetas. Encontramos quem? Jesus de Nazaré, filho de José. Puxa, irmãos, é uma contradição, porque o Messias era esperado como um grande rei, mas esse Messias é apresentado como uma pessoa simples. É o filho do José. A gente dizer assim parece bem brasileiro, né? Filho do Zé. O filho do Zé é o Messias. E todo mundo vai dizer: ah, não pode ser. Como que nós podemos identificar o filho do Zé como Messias? Como olhar para as Escrituras e identificar aquilo que Deus queria? Como trazer o movimento da reforma para hoje nas nossas vidas? E voltar àquele espírito da reforma, que é encontrar a palavra de Deus segundo a intenção de Deus. Gosto de lembrar dessa comparação, que a gente vai no banco e vai assinar um contrato, porque estamos comprando uma casa. Então você vai no banco e tem aquela papelada toda, você leva, né, uma tonelada de documentos, e aí tem um monte de coisas para você assinar, e você assina o contrato, mas você sabe quanto você tem que dar de entrada, depois você sabe quantas parcelas vão ser e o valor dessas parcelas, está tudo lá. Mas quando você chega em casa, fala assim: olha, eu acho que não é bem isso, eu não entendi direito. E você volta no banco e fala assim com o gerente: eu não entendi bem assim. Eu entendi o seguinte, que meu salário é um pouco menor do que aquilo que a gente combinou, então eu acho que eu tenho que pagar menos. E o gerente do banco vai dizer para você: ah, que bom que você entendeu isso, então vamos fazer assim? Não, ele vai dizer: não, é o que está lá no contrato que vale. Infelizmente, eu não posso avaliar como a sua necessidade, ou o seu plano, ou o seu futuro. E você fez um plano de 30 anos para pagar aquela casa, e com 29 anos você falou: só falta um ano, vamos mudar alguma coisa aqui? Ele vai dizer: não, porque o contrato tem que ser executado exatamente como está escrito. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente muitas vezes não quer saber a intenção de Deus, e nós queremos apenas entender a nossa própria intenção, e olhamos para as Escrituras dizendo: olha, isso falou comigo, olha como isso me abençoou, e às vezes a intenção de Deus era completamente outra. Nós olhamos para a palavra de Deus e queremos achar o nosso benefício, mas não a intenção de Deus quando Ele escreveu aquilo. Isso é completamente errado, e foi isso que a reforma trouxe. Vamos olhar para as Escrituras, porque as Escrituras ensinam que há um Salvador, um grande Deus manifestado entre os homens, o Emanuel, aquele que veio e que condenou todos os homens, e que é o juiz sobre todos os homens, mas que esse mesmo juiz levou sobre si a nossa culpa, e levou numa cruz, e disse: se você crê
que eu sou o que eu estou dizendo que sou, que eu fiz o que eu disse que fiz, se você acreditar que eu continuo vivo, que eu continuo ressuscitado, que eu estou à direita de Deus Pai, como está escrito na palavra de Deus, se você acreditar nisso e crer que eu paguei o preço do seu pecado, então você está justificado e eu posso recebê-lo no meu reino. Mas parece simples demais, e eu não tenho que pagar nada, não tenho que fazer nada, parece simples demais. Então o que a gente precisa fazer? Estudar a palavra de Deus e aprender com essa palavra de Deus. Mas como identificar esse Cristo? Será que a palavra de Deus apresenta o Cristo? O quanto nós conhecemos, o quanto nós sabemos apresentar para as pessoas o Cristo? Quantos textos vêm na ponta da nossa língua para a gente firmar a nossa própria fé? Porque às vezes oramos, Deus abençoa tal, cuida disso, cuida daquilo em nome de Jesus, não lembro nem quem é Jesus. Às vezes a minha ideia sobre Deus também está errada. A minha oração não tem profundidade, é só um grito de desespero a quem quiser ouvir. Eu creio mesmo nesse Jesus? Eu creio que a vontade de Deus é o que está escrito lá? Eu creio que a vontade de Deus é que Ele estabeleceu? Ou eu estou brigando com Deus? Quando eu contei que aqueles 3 jovens se dedicaram ao Senhor, e aí um deles, Deus leva a sua vida, você fala, pronto, aí está vendo? Deus não sabe o que faz, porque eles oraram para Deus dar as coisas para eles. Então Deus tinha que mandar muito dinheiro na conta deles, para eles fazerem um monte de vídeos, para andarem pelo mundo todo proclamando o Evangelho. E na nossa cabeça tem certinho o plano de como eles deveriam fazer, mas principalmente de como Deus deveria fazer. Mas Ele faz do jeito dele, e a gente fala, Deus não sabe o que faz. É estranho, porque nós não conhecemos bem a Deus. Quando oramos a Deus, pedimos as nossas vontades. Mas a Bíblia ensina que quando entendemos a vontade de Deus, a gente pode pedir o que a gente quiser e vai acontecer, porque é a vontade de Deus. Quantas vidas andam fora do padrão de Deus, fora do caminho de Deus, professam uma fé muito grande, mas não é no que Deus ensinou. E ainda pedem, Deus, o Senhor me abençoa, e eles não compreendem por que Deus não os abençoa. Vamos olhar para a palavra de Deus, vamos encontrar Cristo. Eu quero fazer uma experiência com vocês. Eu preciso de 6 voluntários para lerem o texto bíblico. Então, você que lê bem, você que tem facilidade de leitura, eu vou chamar você aqui na frente e vou pedir que todos abram a sua Bíblia em Isaías 53. Preciso de 6 voluntários aqui para me ajudar. Nós vamos fazer a leitura bíblica exatamente como havia na Reforma. Vamos ler as Escrituras, vamos gravar no nosso coração, vamos encontrar Jesus nas Escrituras. Isaías 53. Eu preciso de 6 voluntários. Por favor. 1, 2, 3. Pode vir aqui à frente, aqui no microfone. 4, 5. Último. 6. Por favor, irmãos. Cada um aqui vai ler 2 versículos. Então um lê 2, depois outro lê mais 2, tal, e vamos completar todo esse texto aí de Isaías 53. Vou pedir para você ficar em pé em respeito à palavra de Deus. Vamos ler essa palavra de Deus. Olhe para essa palavra de Deus, que foi escrita 700 anos antes da revelação de Deus em Cristo Jesus. Ainda que a versão seja diferente, não tem problema. Preste atenção, grave, anote esse texto, faça uma marca, põe um papel dentro aí das folhas para você não perder. Pega o seu celular, anote como um capítulo bastante importante. Veja a apresentação que o profeta Isaías está anunciando sobre o Messias. Por favor, irmãos. 2 versículos para cada, tá? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto,
era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha de que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. E deram a sepultura com os ímpios, e com o risco na sua morte, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Obrigado, irmãos. Podem sentar-se, irmãos. Acho muito interessante que esse texto está escrito com os verbos conjugados no passado, mas é uma profecia daquilo que ia acontecer 700 anos depois. Isso não havia acontecido ainda, não dá para identificar isso com nenhuma pessoa, e era ensinado como a revelação do Messias. Aqui vai estar o Messias. Mas eu achei um vídeo na internet de uma pessoa com um coração muito bom e que quis evangelizar judeus, porque ele queria mostrar que o Messias já veio, e as pessoas e os judeus têm bastante dificuldade de encontrar o grande Messias na pessoa de Jesus. Mas eu queria que você visse esse vídeo. A dificuldade é que ele não tem uma tradução falada, ela está legendada, e talvez você não consiga ouvir, mas eu gostei bastante porque ela é tratada toda em hebraico. E o entrevistador está conversando com pessoas lá em Jerusalém, lá em Israel, e conversando com as pessoas sobre o Messias. Eu espero que você consiga ver aí a legenda. Se você não vir a legenda, não tem problema, você vai entender mais ou menos a conversa, de que ele está falando com várias pessoas sobre essa apresentação de Isaías 53. Então vamos ver se deu certo o vídeo, vamos ver se conseguimos assisti-lo. נבואה מאוד חשובה על מי המשיח יהיה, ולמשך 1700 שנים מאז שהוא כתב את זה, כמעט כל הרבנים וחז"ל האמינו שזה פרק שמדבר על המשיח. בעצם גם בתלמוד, בסנהדרין צדיק ח', גם ילקוט שמעוני, הזוהר, הרמב"ם, האמינו שהפרק הזה מדבר על המשיח. אז עכשיו אנחנו מגיעים לקטע הכי כיפי, שאנחנו נקרא כמה קטעים מאותו פרק ונראה על מה זה מדבר. זה וחדל אישים, איש מחובות, וידוע חולי,
וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו. הוא היה בזוי ודחוי על ידי בני אדם, איש שידע כאבים ומחלות. הוא היה כמו אדם שמסתירים ממנו את הפנים, בזוי וחסר ערך בעינינו. שזה מדבר העניין הזה על המשיח. אדם כמו שכתוב בזוי ודחוי על ידי החרפה. העם שלנו היה משוכנע שהוא שלילי. לא יודע למה. לא קיבלו אותו. דחו אותו. לא חשבנו שהוא היה המשיח. כל אוינו הוא נשא ומחרובנו סבלה. ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. אכן הוא נשא את המחלות שלנו, סבל את הכאבים שלנו, ואנחנו התייחסנו אליו כמו אל חולה במחלה קשה, שאלוהים גרם לו להיות מושפל ומעונה. הוא לקח את כל הכאב, את כל הסבל ואת כל המחלות עליו. ובכל זאת, דחו אותו. הוא עשה לנו טוב ובעצם נתנו לו רע בחזרה. הוא סובל בגללנו, בגלל כל בעצם העבירות שאנחנו עושים, אז הוא סובל את הכאב הזה. הוא נתן לנו מעצמו, הוא סבל בשבילנו, הוא לקח את המחלות שלנו, את כל החטאים שלנו. מעוצר וממשפט לוקח את דורו, מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי, נגע למו. ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו, על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו. בפסוק 12 כתוב, תחת אשר הערה למוות נפשו. מה התוצאה של הסבל שלו בסופו של דבר? הוא מת. הוא מת. הוא ימות. עם עשירים. איזה כיף. אני גם רוצה. אז קיצר ישימו אותו על דברים שהוא לא עשה וקיבל על זה. הוא מת אבל לא מוות עם כבוד. קודם כל, האם זה משהו ששמעת על המשיח, שכל הדברים האלה אמורים לקרות לו? לא. זה לא. יש גם את התיאור הזה, לא רק בפסוקים אלה, אבל גם בזכריה, בדניאל, במקומות אחרים, וגם הרבנים העתיקים הבינו שהמשיח אמור לסבול. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, והשם הפגיע בו את עוון כולנו. אבל הוא נפצע בגלל הפשעים שלנו, בגלל החטאים שלנו, מושפע, נענש כדי שלנו יהיה שלום, ובזכות הפצע שלו נרפאנו. כולנו עבדנו כמו צאן, כל אחד מאיתנו פנה לדרכו, אבל אדוני הטיל עליו את האחריות על החטאים של כולנו. הבנתי, על פי הפסוקים כאילו הוא יספוג את החולי והרוע שלנו, וזה ירפא אותנו, והוא בעצם יהיה בן אדם שנענש, שהוא ייקח על עצמו את כל אוקיי. ייקח את כל העוונות שלנו, ואת כל המכאובים, ואת כל מה שעברנו. הוא לקח על עצמו את הכל. שכל החטאים וכל הדברים הרעים וכל העונש הכבד, אלוהים כאילו הכניס את זה באדם אחד. אז על כל אחד מאיתנו לשאול, האם יש בי חטא? האם פעם גנבת משהו? אפילו משהו קטן, או משהו להוריד משהו מהאינטרנט שלא שייך לך? מי לא? למשל, האם אי פעם שיקרת? כן. בוודאי, כל אחד משקר פה. גם אני לא זכאי בזה. האם אי פעם חמדת? כן. ברור, אני חוטא גדול. וגם לפי התנ"ך, כל המחשבות והגישות הרעות שלנו, כמו אנוכיות או הגאווה או כל הדברים כאלה, הם גם נחשבים לחטא. אז אם למשל אנחנו היינו מקרינים כל המחשבות שלך על מסך, וכולם שמכיר אותך היו רואים אותם, היית רואה רק מחשבות טובות שם, או גם כמה לא טובות? גם וגם. כן. קודם כל, ברור שתראה גם מחשבות לא טובות, אז כל האנשים, גם הצדיק שבצדיקים, יהיה להם מחשבות רעות בראש. היו לפעמים מחשבות שהייתי אומרת, אם יהיה תענה להם את זה היה טוב. אלוהים הוא קדוש וטהור לגמרי, והוא לא יכול להיות בנוכחות של חטא. אז זה בעצם החטא שלנו מפריד אותנו ממנו, ומגיע לנו בסופו של דבר גם עונש. כתוב ביחזקאל 18 פסוק 4 שהעונש שמגיע לנו זה מוות. בסופו של דבר הפרדה מאלוהים לנצח. כי... לא הייתי רוצה. אז בסוף אתה חושב שאתה צריך סליחה וכפרה על החטאים שלך או לא? כן, 100%. גם אני, גם כולם בעצם.
אין מישהו שלא. אבל יש גם חדשות טובות, כי אלוהים הוא לא רק שופט, הוא גם אבא שאוהב אותנו. ולכן הוא נתן בתורה את המערכת הקורבנות. הקורבן היה לוקח על עצמו את החטאים של אותו בן אדם. כתוב שהקורבנות יפסקו, ושבמקום הקורבנות שהיו, אלוהים ישלח בן אדם שיקרא המשיח. שיקח על עצמו את כל החטאים. בדיוק, וזה מה שקראנו עכשיו. אלוהים נתן לנו בתנ"ך תיאור מאוד ספציפית של מי המשיח יהיה, כדי שנזהה אותו ולא נפספס אותו. וכמובן זה מאוד קריטי שנדע מי הוא הבן אדם הזה, כי בלעדיו אין לנו את הכפרה והסליחה כדי שהוא ייקח את החטאים שלנו. כתוב בדניאל פרק 9 שהוא חייב לבוא לפני חורבן בית המקדש השני. אז בעצם זה היה ב-70 לספירה. אז המשיח היה חייב לבוא לפני זה, לפי התנ"ך. כתוב גם במיכה ה' שהמשיח הזה ייוולד בבית לחם. וגם כתוב בישעיהו, מה שקראנו עכשיו, ישעיהו נ"ג, שהעם שלנו נדחה אותו בהתחלה, ושהוא יסבול וימות. וכתוב בפסוקים אחרי זה, אחרי שהוא ימות הוא יקום לתחייה, ואז כתוב שגויים רבים יקבלו אותו, והם יכירו את אלוהי ישראל בגללו. אז עכשיו, מהתיאורים הללו, מהתנ"ך, יש מישהו בהיסטוריה שהגשים את הדברים האלה? אני לא יודעת. לא, אני לא ידוע. לך ידוע? יש מישהו שהגשים את זה? לא שאני חושב, יכול להיות שיש, תגיד לי עכשיו, אני לא, כן, אבל עכשיו לא עולה לי לראש. ישו. שמע, שוב אני חייב להזכיר שאני לא מאמין בזה בכלל, אבל לפי הסיפורים וכל מה ששמעתי, כן, זה מתאים לישוע. עשו ממנו איש קטן לאיש גדול שהוא בעצם כן עשה מעשים טובים והוציאו אותו בדיוק ההפך. תראה, אני מאמין שישוע שבא לפני חורבן בית המקדש, שהוא הגשים את אלה בדיוק, הוא בא לפני 70 לספירה, הוא נולד בבית לחם, שהעם שלנו דחה אותו, הוא סבל ומת, אבל הוא קם לתחייה. היו 500 אנשים יהודים שראו אותו חי אחרי שהוא מת, והם כתבו עליו, וגם כמובן הגויים קיבלו אותו אפילו מיליארדים, והמשיח אמר, אני אקח את זה על עצמי, כל הסבל והעונש שהיה מגיע לכם, אני אקח את זה על עצמי. אבל כדי לקבל את זה, אנחנו חייבים לעשות מה שהיו עושים אז. מתוודים על החטאים, מצטערים עליהם, להתחייב לא לעשות אותם עוד, וגם להאמין ולהעביר את החטאים שלנו עליו. רק אם אנחנו נאמין באותו משיח ונקבל אותו, אז הוא יקבל את כל החטא שלנו על עצמו. לא נראה לי ששמעתי את הדברים האלה בגלל שהנושא מגיע לישו, כבר יש כזה מחסום שלא רוצים אפילו לחשוב על זה, לא רוצים לפתוח את הראש, להיות, באמת להביא לזה מחשבה קצת. אז לא יודע, מסתכלים עליו כאילו, כן, כמו שכתוב בפסוק הזה, שדחו אותו. Eles o rejeitaram. É exatamente isso. Com as escrituras ou sem as escrituras, Cristo tem sido rejeitado. Com muitas igrejas ou poucas igrejas, Cristo tem sido rejeitado. Essa é a reforma de verdade que precisa acontecer, que Cristo precisa voltar ao centro da existência das nossas vidas e da sua igreja. Cristo tem que ser o centro, o único meio, não pode haver outro, que é isso que as Escrituras revelam. E eu fico impressionado de ver que as Escrituras estão aí diante das pessoas, mas elas não enxergam. Elas leem, elas acreditam, elas depositam fé. Alguns depositam fé na própria fé. Mas poucas pessoas olham as Escrituras e amam essa revelação que Deus fez. Esse vídeo me chamou tanta atenção, justamente por ver pessoas que conhecem, eles conhecem, eles entendem, alguns entendem toda a questão do sacrifício até, mas eles não conseguiam ver o Cristo como aquele Jesus que veio lá de Nazaré, com exatamente como na época. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas eu quero convidar você a lembrar de quem é Cristo,
a guardar no seu coração quem é Cristo. E nós lemos aqui Isaías 53, foi lido aqui da frente, você leu na sua Bíblia, nós lemos de novo aqui em todo o vídeo várias vezes, e eu quero que você guarde no coração quem é esse Cristo. E quero que fique no seu coração de que a mensagem de Deus é que há um Cristo. Eu tenho uma grande decepção com Lutero, bem particular minha, que ele olhou para o Apocalipse como uma coisa que não era muito boa. E eu entendi, porque ele não via o Evangelho sendo pregado em Apocalipse. Ele queria que Cristo fosse apresentado novamente com amor, mas ele está vendo lá em Apocalipse um julgamento, um Jesus que agora não está mais como Salvador, mas como juiz, e isso trouxe essa perturbação para Lutero. Então ele não gosta muito de Apocalipse. Mas talvez a mensagem do Evangelho precise incluir essa parte, de lembrar que Jesus é o juiz, de que Ele é o Salvador, mas é Ele que vai determinar. Não é o meu entendimento das Escrituras, mas é o que Ele disse que é. Não é o que eu entendo que seja pecado ou não, ou se eu não quero me arrepender de nada, ou se para mim nada é pecado, mas é o que Jesus disse que é. E essa parte que é a parte importante, eu pensar em Jesus a partir daquilo que Ele ensinou. Tanto da sua parte de pleno amor, de dispor-se para as nossas vidas, de morrer em nosso lugar, de levar sobre si as nossas enfermidades, a nossa culpa, como também daquele juiz que será apresentado diante de todas as pessoas, de que conhece cada uma delas, porque Ele é Deus. Ele não vai estar mais apresentado como o menino da manjedoura, como o tadinho da cruz que não tem poder para descer da cruz, porque ele tinha poder, mas ele não quis. Ele foi lá para isso. Eu queria que nós aprendêssemos em nosso coração, então de coração, gravar os textos bíblicos que ensinam sobre esse Salvador Jesus. Essa é a reforma que precisa acontecer. Nós não temos o Jesus a partir de alguém que fala, não temos o Jesus a partir de um programa de televisão, de uma frase bonita da internet, mas a partir das Escrituras Sagradas. E de ser essa a base da nossa fé. E de das Escrituras eu olhar para esse Jesus exatamente como está lá em João 5, 39 e 40. Para que não seja essa cobrança para nós. E eu não estou falando isso como igreja batista, estou falando isso apenas como ovelhas do bom pastor. Que as ovelhas escutam a sua voz. Então vamos escutar a voz do bom pastor que é Cristo. Vamos segui-lo. Vamos lembrar que Ele é o nosso Salvador. Eu queria pedir que nós cantássemos. Talvez um hino, ministro, talvez o da Reforma mesmo, bastante conhecido, que já cantamos. Talvez a gente pudesse cantar assim. Temos por lutas passadas, algumas dificuldades bem cruéis, lutas grandes, mas temos esse bom pastor que é Cristo Jesus. Nós sabemos onde está firmada a nossa fé. Por isso a gente vai, às vezes vai para a morte, como alguns irmãos, e a gente fala dos missionários que estão indo, por que eles estão se entregando? E às vezes nós estamos reclamando de coisas tão banais na nossa casa. E por que eles estão se entregando? Porque eles entenderam quem é Jesus. E eu quero que esta fé em Jesus, no verdadeiro Jesus, esteja no seu coração. E essa fé no verdadeiro Jesus continue a dirigir a sua vida. E se precisar ir para a morte, irmãos, vamos para a morte tendo certeza que a nossa vida valeu a pena. Não que a gente perdeu e agora tem um monte de coisa que eu queria viver e ainda não deu para viver, mas que valeu a pena. Que aquilo que Deus esperava de nós foi cumprido. Como diz aquele escritor das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, dizendo que aqui é o primeiro capítulo apenas. Temos todos os outros capítulos da história que virão, que é toda a eternidade. Eu lembro de Jesus cobrando isso, aquele entendimento da eternidade. Abra comigo, antes de cantarmos, eu vou pedir que você fique em pé. Nós vamos ler esse versículo novamente. Depois vamos cantar este hino para encerrar o nosso culto assim, lembrando dessa reforma que precisa acontecer em nossas vidas. João 5, 39 e 40. Eu vou ler aqui nessa versão que eu tenho, mas vou pedir que você guarde aí no coração. A sua versão, exatamente como está escrito aí, tem algumas diferenças bem pequenas.
Está escrito aqui nessa versão que tenho: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Jesus oferece a vida em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não falou: vocês não querem vir a mim para eu fazer milagres, para eu tratar vocês e dar uma boa vida aqui. E Ele pode fazer isso, e Ele tem feito isso. Mas a preocupação de Jesus é com a vida eterna. É com aquele lugar para onde nós iríamos quando essa vida terminar. Então Ele quer fazer parte da sua vida hoje, mas eternamente. E amanhã, e depois, e depois, e depois da sua morte também. É esse Jesus que custou muito caro para Deus, que Ele apresentou. É essa reforma que precisamos viver e experimentar na nossa vida todos os dias. Que eu olho para tudo que eu acredito, tudo que eu estou acostumado a viver, tudo que eu faço no meu dia a dia. Mas o centro da minha vida precisa ter uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Que essa seja a sua mensagem. Que essa semana, quando as pessoas falarem com você, você tenha um texto bíblico para apresentar, que fale sobre Jesus. Faça um propósito hoje de estudar a palavra de Deus, de guardar as palavras do Cristo, de guardar a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, e oferecer para as pessoas: eu sei quem tem a vida eterna, eu sei quem pode perdoar os seus pecados, eu sei quem te amou a ponto de entregar a vida para você. Tenha essa fé, viva essa reforma. E não escute todas as pessoas que podem dizer tantas coisas para você, mas volte às Escrituras, abra as Escrituras, leia lá, decore lá, aprenda de lá da palavra de Deus, e que da sua boca saiam palavras de bênção e de vida. Vamos encerrar o culto assim? Eu vou fazer uma oração agora e logo em seguida vamos cantar. E você vai cantar lembrando que é esta mensagem que tem que ser a sua vida, que é a mensagem que motivou a reforma, que tratou com vidas que sofreram, mas que viveram plenamente a fé no seu Salvador. Feche seus olhos. Senhor, temos muitas fontes das quais buscamos força para a nossa vida, mas nós queremos lembrar desse Teu grande amor. Queremos lembrar desse Deus tão grande e poderoso, desse juiz que está sobre todas as pessoas e todas as nações e todos os tempos, mas que nos amou e Ele mesmo se entregou por nós. Queremos lembrar dessa centralidade da cruz e da Tua palavra que foi apresentada, que foi guardada, que foi trazida até nós, e que ninguém tenha posse dela ou domínio sobre ela, mas o Senhor a revelou, o Senhor a preservou, o Senhor estabeleceu a Tua palavra, o Senhor trouxe para nós e ela está diante de nós, e nós queremos guardá-la em nosso coração, para lembrar desse Teu grande amor. Senhor, perdoe-nos se algumas vezes rejeitamos a Cristo Jesus, mas nós não queremos mais rejeitá-lo. Queremos entronizá-lo em nossos corações e dizer que não importam as circunstâncias, Ele será sempre o centro da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe nesse propósito, que o nosso coração se encha da Tua palavra e da mensagem de Cristo e da história do nosso Salvador, e que o nosso coração cheio, a nossa boca professe a Cristo Jesus, e muitas pessoas deixem os seus pecados, deixem as suas fontes de fé e se entreguem a este Salvador e recebam esse tão grande amor e deixem de rejeitá-lo e passem também a amá-lo. Recebe o nosso propósito, nossa intenção, recebe a oração que fazemos como um compromisso diante do Senhor, e queremos amar a Deus, amar a Cristo Jesus, o Messias, a grande revelação de Deus, o nosso Salvador, e amar a Sua palavra que apresenta esta salvação que é Cristo. Abençoa o Teu povo, oro em nome de Jesus. Amém.
lutas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder tem nos dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor, seu nome honrar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Despeça-se do seu irmão com um abraço e que Deus abençoe a todos.